Bom, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos, né? Aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir aí no nosso canal do YouTube. A gente está dando prosseguimento, depois de um período aí de recesso de fim de ano, né, ao estudo do livro que a gente estava estudando, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje a gente vai ver o capítulo 26, né? Psicometria. Então, vamos dar início aqui ao texto e a gente vai conversando sobre ele no decorrer do estudo. O rápido curso de aprendizado que vínhamos realizando atingia sua fase final. Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos as ruas e praças, quando nos defrontamos com o mausoléu, a que lhe acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria, em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental. Significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Passamos por longo portal e, no interior do edifício, reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo, com crescente admiração. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casa como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolente: todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Não longe havia curioso relógio aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar em que veneranda casa se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto que jorrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, no cimo da velha parede, caprichosamente adornado. Registrando minha surpresa, o assistente adiante. Percebo a imagem sem que o toque direto. O relógio permaneceu a respeitável família do século passado, conservando as formas pensamento do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do ciclo afetivo que deixaram, né? Então, assim, a gente está vendo aqui que a psicometria é aquelas impressões que as pessoas deixam, aquela energia que é deixada em determinados objetos, né? E que é possível outras pessoas a perceberem disso. Eu tinha até, acho que, uma série de televisão que era tipo um médium, né? Tinha eu não sei se chamava mentalista, eu não lembro bem o nome da série, mas era isso. Ele conseguia resolver os casos, né, através de
percebendo, tocando objetos que estavam envolvidos num crime, ou numa cena de crime, né? Então, a gente vê como a nossa mente é capaz de impregnar de energia até os objetos inanimados, né? E até os ambientes, né? Criando formas, pensamento, né? Então, assim, no nosso lar, isso é importante, né? Como a gente deixa até as paredes impregnadas daquelas nossas vibrações, daquelas nossas energias, né? Então, por isso que às vezes a gente entra em determinados locais, né? Independente até de presença de espírito ou não, a gente sente uma vibração daquele ambiente, né? Das pessoas que vivem ali, né? Que fica impregnado no próprio local, né? Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações? Justamente, confirmou o orientador. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da energia, sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando, na fase em que se encontra, relacionamos-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Hilário refletiu alguns momentos e observou: então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos? Sim, perfeitamente, aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa que a memória deles se concentra. Tudo que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Muito importante o estudo da força mental. Considerei sob forte impressão. Aulo sorriu e comentou: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos, e esse fenômeno, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Somos, desse modo, induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. Sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Ele está dizendo aqui, mais ou menos, que tem que haver uma sintonia de frequência para haver essa percepção, né? Se você... espíritos, às vezes, muito elevados, assim, aquela vibração que está ali não é compatível com a nossa vibração, com a nossa frequência, para que haja uma sintonia, né? Isso, pelo menos, é o que eu estou entendendo aqui. É uma questão de física, né? De conexão de frequência, né? Se a gente quer sintonizar uma rádio, a gente tem que colocar aquilo numa determinada frequência. Se a gente está numa frequência diferente, a gente não consegue se sintonizar com aquela vibração, né? Então, basicamente aqui você tem que estar numa sintonia compatível com aquela frequência. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós acontece entre nós e os seres que nos localizam à retaguarda. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda patavina de nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E, só ao preço de esforço próprio ou de segurança ou de segura evolução, logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo vibrar em esferas superiores. Acho que aqui dá para entender mais ou menos aquele exemplo, né? Às vezes, um espírito que vibra em nível superior, ele chega num ambiente, às vezes,
né, de espíritos trevosos e tal, ele não consegue ser percebido ali. Ele consegue perceber os espíritos que estão ali, mas aqueles espíritos não conseguem perceber o espírito. Por quê? Porque eles estão numa frequência diferente. É o exemplo que ele dá aqui. A gente consegue entender, né, vamos dizer, a sociedade indígena, mas porque a gente está, vamos dizer, num nível de evolução superior. Agora, eles não têm condição de entender a nossa sociedade, porque eles não conhecem. Então, ele está dando um exemplo aqui, está fazendo uma analogia, né, que quem está num nível vibratório superior consegue perceber o que está num nível vibratório inferior, mas o contrário não é verdadeiro, né? O assistente fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com nossos objetivos essenciais. Imaginemos, disse por sua vez, que nos propuséssemos fixar a atenção no exame mais circunstanciado. Poderíamos, assim, conhecer a história da matéria, que serve à formação de relógio que analisamos? Sem dúvida, isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, a iniciativa é perfeitamente viável. Cada objeto, então, conclui Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele, e um registro de fatos da natureza. Sem mais nem menos, confirmou Aulus, seguro de si, não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica, por um simples osso encontrado a esmo. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, ou dos sucessos de que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo. Então, através da vibração, você pode perceber algum sentimento que aquela pessoa estava sentindo, alguma vibração que ficou ali impregnada naquele objeto ali inanimado. E num sorriso ajuntou: as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Logo após, detivemos-nos a estudar primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Evidentemente, era uma preciosidade isolada. Por ele, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus assumiu a atitude do professor benevolente, que lhe era peculiar, e explicou: pesquisando mais intimamente, esse quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como um mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Ou seja, né, ele não tinha nenhuma impressão fluídica ali, porque as pessoas que o possuíram não davam importância para ele. Então, aquilo ele não se impregnou, né, dos fluidos, da energia daqueles que o possuíram, né? Então, tudo depende também do interesse que aquele indivíduo tem naquele objeto. Se for um objeto que a pessoa não tem nenhum interesse, não desperta nenhum sentimento, aquilo fica sem impregnação fluídica, né, vamos dizer assim. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressões de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela, irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu, involuntariamente, sob o inesperado calafrio, e falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se acompanhando-a noutro rumo. A entidade que não nos assinalava intromissão pareceu-nos contente com a solidão
e passou a contemplar o espelho, sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou. Anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sobre nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. O que fazia ali naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por simples espelho, sem maior significação? O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Esse espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e ainda cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetaram projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa, esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando como sendo propriedade sua, até que a lembrança lhe viesse, por fim, repousar no museu. O assunto, aventei, preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que acompanham. Hilário, que meditava a lição, maduramente considerou. Se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo, atalhou o instrutor. Arcaria também na presença da moça desencarnada. E isso seria justo? Aulus esboçou leve sorriso e obtemperou. Isso aqui me faz lembrar até aquele filme, acho que tem um filme, que acho que era até com aquele ator que fez o Super-Homem e tal, que você lembra? Que tem em algum lugar do passado. Algum lugar do passado, que ele pega uma peça, eu não me lembro bem dos detalhes, mas acho que era uma isso que a mulher usa para pentear o cabelo, como é que chama? Não é escova, não, né? Acho que era isso. Ele pega e aquilo ele começa a voltar numa vivência passada, de outras vidas com ela e tal. Né? Mais ou menos você vê que no cinema tem vários relatos aí de psicometria. Né? Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Mas não podemos aceitar a hipótese de uma jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Sim, concordou o orientador. Isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos, senão por nós mesmos.
A conversação era preciosa, contudo, a responsabilidade impelia-nos para diante. Daí, de saída, renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo 2 cadeiras vagas, junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o vidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares de administração do museu. Se nos sentarmos nele, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupavam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou o orientador. E nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa que se servindo de objetos pertencentes a outras, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daquele que usaram? Perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e, por elas, provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo o que observamos é mediunidade? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico, sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil, a telestesia. E tomando, são sinônimos aí que eles atribuem a esse tipo de fenômeno, né? E tomando-nos à dianteira para o retorno à via pública, rematou. Em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comulgamos uns com os outros em plena vida universal. Então, aqui ele termina o capítulo, né? Então, é interessante, né? Tudo na vida é sintonia e vibração, né? De acordo com o que a gente vibra, a gente vai impregnando com as coisas, até os próprios objetos, né? Que a gente entra em contato e a gente vai se sintonizando, né, com outras mentes, com outras inteligências. Isso, então, assim, tudo é vibração e sintonia, né, em relação à vida. Agora, é interessante, né, que a gente estava falando aqui, como tem um monte de... esse tema é bem abordado até no cinema, né? Com série, com filmes, né? E as pessoas acham documentários, que é uma coisa... né? Documentário. Tem muitos documentários. Agora, tem muita pesquisa também, ciência nisso aí, né? Porque no espiritismo a gente tem as denominações, mas nos estudos da parapsicologia, né, voltado a uma questão da ciência, aquela ciência materialista, né, mais mecanicista, eles dão outras denominações, obviamente, né? Mas a gente vê nitidamente, tem documentários, inclusive filmados, né, de pessoas que fazem estudos de parapsicologia e vão nessas casas antigas, né? Que antigamente, não sei se você lembra, acho que tinha um programa da Rede Globo, que era aos domingos, que um repórter fazia esses estudos lá nos Estados Unidos. Era um programa meio aterrorizante, não sei se vocês lembram disso. Acho que tem bastante tempo, né? Acho que assim... Bastante tempo, foi da nossa época. Ou seja, na verdade, está se falando sobre isso. É muito legal porque a gente vê no Espiritismo, né, detalhes, no caso das obras de André Luiz, que nos traz essas faculdades mediúnicas, que a gente vê isso há muito tempo, né, dentro da própria ciência, com outras denominações, né? E a mediunidade, a gente sabe que a mediunidade ela não está ligada à moralidade. Então, todos nós somos médios mais ou menos, tem muitos médios aí com a mediunidade aflorada e que desenvolve essas faculdades aí sem estar ligada a nenhuma questão religiosa, sem ser espírita, sem ser nada, né? E é interessante porque a gente tem algumas tradições que a gente começa, então, a ver justificativas. Tem fundo de verdade, né?
Então, essa questão, quando uma pessoa acaba de desencarnar, fala-se para se livrar das roupas dela, né? E doar, e não ficar, até da própria casa, uma pessoa que fica viúvo, o ideal é mudar de lar, mudar de casa, novos ares, para recomeçar a sua vida. Isso tem a ver, né? Está explicado aí, né? E nós, como espíritos ainda inferiores, num mundo ainda inferior, a gente é muito apegado, né? Então, quantos e quantos espíritos, né, que desencarnam e ficam presos aos seus lares? E muitas vezes ficam presos muito tempo, né? Daí as histórias dos fantasmas, que a gente no espiritismo sabe muito bem que elas são verdadeiras. Obviamente, dentro de uma lei natural, né? Sem nenhuma coisa miraculosa, mas ela existe realmente de fato. O espiritismo traz isso de uma forma muito clara. E as obras de André Luiz é muito interessante, porque traz, até do ponto de vista técnico, científico, né? Como a gente estudou o mecanismo da mediunidade, toda essa parte de energia, eletromagnética, de vibrações. Essa questão, por exemplo, de visitar, de ter contato com espíritos em nível inferior ou superior, na primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, isso é demonstrado com a própria mãe dele, né? A mãe dele conseguia vir visitá-la, mas ele não conseguia visitar a mãe, né? Por questões de estar em estados vibratórios diferentes. E o pai dele estava em nível mais inferior ainda, né? Então, são essas questões de sintonia, de frequência vibratória, mais elevada ou menos elevada. É, Tem uma é, outra obra de André Luiz, eu não sei se você lembra, agora estou fazendo confusão, que tem o Gregório, lembra? Que está no mundo mais trevoso, em que aí André Luiz vai com um grupo lá e eles passam desapercebidos, mas depois eles acabam tipo se materializando para serem enxergados, e é um processo inclusive difícil, né? Para que eles pudessem cumprir a missão que lhes cabiam naquele ambiente tão pesado. Você lembra que obra que é essa? não lembro. Mas está no próprio Evolução em Evangelho, 2000? né, André? Naquela passagem da coisa que aquele homem rico tinha um pobre que vivia na frente da casa dele, que era o Lázaro, aquelas migalhas que ele queria. E ele desencarna e ele vai para junto de um espírito superior, lá, Abraão e tal, e aquele espírito desencarna depois do rico, e ele queria ir onde ele estava, mas ele não podia, porque tinha um abismo. Quer dizer, o abismo era a diferença vibracional que ele estava, né? O plano vibracional que ele estava. Né? E é interessante assim, o Espiritismo, que explica isso tudo dentro dos fenômenos naturais, né? Da própria física. Né? Não tem nada de esoterismo, de fantástico, está tudo dentro das leis da natureza, né? Tudo dentro das leis divinas, né? Que regem a física, né? Que regem tudo dentro da criação Tem, como um tem uma fenômeno. parte da ciência que estuda muito isso aí, mas aí aquela ciência, como eu falei, mais materialista e tal, que eles relacionam esses fenômenos a uma força da mente orgânica, né? Não da mente transcendental, como hoje a gente consegue entender muito melhor, né? E hoje, inclusive, os estudos da neurociência mostram a questão da mente como uma questão transcendental, né? Não como um atributo do cérebro. É a teoria da mente não local, né? Mas você tem hoje a ciência começa então a devassar nesse outro sentido. Mas até pouco tempo atrás, todos esses fenômenos eram justificados pelos cientistas como fosse uma força do nosso Do cérebro, cérebro. Né? ainda muito subutilizado, que tem uma energia muito grande, mas como uma energia de matéria pura, matéria densa, orgânica, né? Uma E a gente capacidade sabe com os orgânica, estudos, não espiritual. Né? exatamente, né? É bem interessante mesmo. Aqui, como a gente sempre comenta, né? A gente não cansa de repetir a mesma coisa. Né? Os capítulos aqui são bem curtinhos e tal, mas a gente consegue, né, extrair um monte de ensinamentos, de coisas, né, que realmente esse livro. Agora, é legal, eu gosto muito do seguinte, né? O André Luiz ele nos traz essas questões científicas, técnicas, que hoje nos servem como norte para as pesquisas, né? Mas eu gosto muito de cada questão, né, que os seus livros trazem, trazer a mensagem moral, do ponto de vista prático. O que isso nos serve para o nosso dia a dia, independente das questões científicas, né?
Então, é a questão de você procurar vigiar o seu pensamento, estar mantendo seu pensamento sempre elevado, né? Cultivar sentimentos bons, né? Quando vier um sentimento ruim ou um pensamento ruim, tentar neutralizá-lo, né? Aquela coisa do Sócrates, que Sócrates falava, né? Que ele tinha 2 tipos de energia dentro dele, uma do bem e uma do mal, mas ele conseguia fazer predominar do bem, né? Isso está nas obras de Leon Denis. E é muito legal, porque isso é prático mesmo, né? Então, quando você está cabisbaixo, desanimado, pessimista, você atrai as coisas ruins. Você atrai energia ruim, você atrai espíritos inferiores e você atrai companheiros encarnados que também estão mal, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que hoje a psicologia moderna, aquela psicologia que está também nessa onda agora transcendental, ela tem trabalhado isso, né? Para cuidar, inclusive, das pessoas deprimidas, tristes, né? E ansiosas, pessimistas. Então, eu acho que esse capítulo traz muito isso. Nós sintonizamos com aquilo que nós emitimos. Então, a gente precisa trabalhar muito isso dentro da gente. É muito fácil a gente ficar mal, né? Pelo próprio meio que nós vivemos e pelas nossas imperfeições, é muito fácil a gente ficar mal. Então, a gente tem que trabalhar muito, é muito esforço, muita vontade firme para a gente conseguir, né, ter mais momentos de estar se sentindo bem. Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar no nosso interior, né? Ela não está ligada à coisa externa, ela está ligada ao nosso interior, nós que definimos isso. Isso que você está falando aí do André Luiz é uma coisa bastante interessante, né? Dele trazer o conhecimento, mas não só o conhecimento pelo conhecimento, né? É tal história das 2 asas, né? Da inteligência e da moral, né? Então, assim, o objetivo, se a gente só desenvolver a inteligência, a gente não consegue voar, né? A gente vai ficar capenga de uma asa, né? Então, o objetivo da gente conhecer as coisas, o objetivo final é a nossa melhora moral. Esse é o objetivo final do conhecimento. Porque o conhecimento pelo conhecimento em si só não tem sentido, né? Então, o conhecimento ele só tem sentido a partir do momento que ele se torna melhor. Ou seja, que a gente consegue se espiritualizar e evoluir do ponto de vista moral. Porque, senão, conhecimento por si só vira só vaidade, vira prepotência, né? Vira arrogância, né? Então, o objetivo final do conhecimento, que é fundamental, como disse, a gente tem que desenvolver as 2 asas, mas é a nossa melhora moral, senão não tem sentido. É isso aí Não, que e você você colocou. vê que outra mensagem assim, prática e moral para a gente, nesse capítulo, é como que a gente tem que desapegar das coisas, né? Porque isso atrapalha muito o nosso desenlace quando a gente desencarna, né? A gente vê muito isso, né? De pessoal das reuniões mediúnicas, aqueles espíritos que vêm, né, muito sofredores, que estão lá ainda nos seus lares, né, presos a questões materiais, né? Isso tem trocentos casos de exemplos, né? Inclusive nas próprias obras, né, do Espiritismo, falando sobre isso, né? Então, como que a gente tem que trabalhar essa questão do desapego? E é interessante a gente também poder pensar o quanto que pode servir para a gente de alerta comprar coisa de brechó, comprar coisa de antiquário, porque esses objetos, essas roupas têm uma historicidade, né? E a gente não sabe A qual. gente não sabe, é E às vezes você verdade. está carregando para dentro da tua casa Não, é aquilo que aquela você história, comprou. né? Você vai comprar um automóvel e você descobre que o dono anterior desencarnou. Aí você fala assim, pô, eu vou pegar esse automóvel aí. Tem uma, tem uma Né? historinha, tem uma história do Chico, que vai uma senhora lá falar com ele, muito triste, porque tinha sido roubada uma joia de família, que estava há séculos com a família. Aí ele fala assim, que ela não imagina a bênção que foi aquele objeto ser roubado, porque levou inúmeros obsessores daquela peça com ela, entendeu? É. Olha só. Aliviou.
É Olha lógico, só. né, que a gente não pode generalizar. Quer dizer, o dono daquele objeto, por exemplo, eu citei o exemplo do carro. Se era uma pessoa que já estava desapegada quando desencarnou, ela não vai estar mais ali em nada, acabou, entendeu? E se aquela pessoa, até se tiver alguma relação afetiva, e for uma relação afetiva saudável, é até legal, porque, né, te remete a boas lembranças, desde que seja uma relação saudável. Tem casos de Estou falando obsessão. isso porque senão o pessoal fala, poxa, um parente seu desencarnou, você não, Pode pegar a roupa. não é assim também. Você pode viver na casa que seus pais viveram e ser muito feliz lá. Então depende de uma série de coisas. Aí tem que tomar cuidado para a gente não generalizar as coisas, né? É verdade. Bom, eu particularmente, quando eu vou dormir num hotel, a primeira noite eu nunca durmo, né? Eu acho que quarto de hotel é um local extremamente impregnado dessas energias transitórias e que fixam ali, né? Porque é muita gente em rotatividade. Eu não sei como é que vocês sentem isso, mas eu tenho uma sensibilidade Quem bem for mais grande. Eu não sensível, consigo tiver dormir. verdade. Agora, o apego à matéria ainda é uma coisa que a gente tem que superar muito, né? É o que Jesus ia dizer, o meu reino não é desse mundo, né? Ele quer dizer isso, né? Então não adianta, isso aqui é tudo uma ilusão, né? Tudo temporário e daqui a gente não vai levar nada. Mas a gente ainda custa assimilar esses ensinamentos aí. É bem interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só ia complementar o que o André trouxe, né? O André falou de programas de TV que já apresentaram essas questões ligadas à psicometria, acho que sugeriu até alguma coisa da Globo, eu não vi, mas eu me lembro, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que há muitos anos atrás a Discovery ID, ela é um canal da Discovery especialista em apresentar criminalidades, né? E tinha um programa muito interessante que mostravam médiums, que eram médiums americanos, que eram solicitados pela polícia americana para fazer descoberta sobre determinados crimes e quem teria cometido. E mostrava muito a cena com o médium real, ele entrando em contato com os objetos da vítima e Isso ele ainda visualizando, né? Então, assim, ainda tem isso. ainda tem esse programa na ID? Tem. Como é que Ainda tem. chama, hein? Porque, assim, Não sei o nome, mas eu sei que tem de vez em quando, eu já andei assistindo. E, inclusive, existe isso atualmente ainda. na polícia americana. Na polícia. Eles ganham bem para isso. Ganham bem para isso. Agora, a falta de entendimento trabalho. disso leva sempre para o campo do fantástico, do esotérico, né? Assim, É verdade. enquanto realmente as pessoas não começarem a entender realmente que isso é um fenômeno natural, né? Aí fica sempre Às vezes no campo até da por ignorância, né? Como nós ignorância. falamos, a mediunidade não necessariamente está ligada à religião. Então a pessoa tem a mediunidade, mas de repente não tem nenhuma religiosidade. Então, por exemplo, essas pessoas que trabalham profissionalmente fazendo previsões, né? E isso tem a beça em tudo quanto é lugar, a pessoa cobra você. Essas pessoas, elas têm mediunidade, e muitas vezes elas estão ignorantes, que elas estão cometendo um equívoco, e normalmente essas pessoas, inclusive, elas não têm bom desfecho, né? Normalmente elas não têm bom desfecho. São pessoas que sofrem muito de saúde física, orgânica, às vezes têm mortes assim meio violentas. É a mesma história dos médios de cura, né? Que normalmente tem umas histórias meio complicadas, né? Que a gente vê aí. Então, vários casos, né? Então é isso, a mediunidade não ligada à religiosidade. Por isso que no livro dos médiuns, Kardec nos chama muita atenção, como a mediunidade é uma coisa que tem que ser levada com muita seriedade, responsabilidade, e o primeiro passo para você trabalhar com mediunidade é você primeiro se evangelizar. Agora, em relação a esse desfecho, você fala desses médios aí, porque geralmente não sempre, eles estão ligados a espíritos inferiores, né? Porque nenhum espírito que tem algum entendimento, alguma evolução, vai se dar... Não, mas, por exemplo, lá no caso do Frei Luís, aquele médium lá desencarnou de forma violenta, ele recebia espírito, não era espírito inferior.
Não, Ele, não. inclusive, curou muita gente lá. Não, Entendeu? eu Eu estou acho dizendo Arigó em também, relação a né? esses... Arigó também, né? Arigó também. Então, e tem outros mais. Eu acho que Tem. alguns médiuns que incorporavam o Dr. Fritz foram vários, né? Que tiveram desfechos também complicados, né? É. Eu acho que está muito ligado, talvez, a dívidas do próprio médium. anteriores, eu acho também. A resgate, né, de outras situações, né? Mas eu digo assim, esses médios que realmente lidam com o negócio de adivinhação de sorte, de coisas que cobram, né? Eles também estão sendo assediados ali por espíritos ali inferiores, né? Um espírito sério vai estar ali se propondo esse tipo de Para coisa. pegar Então, uma fraqueza dele e fazer ele cair. exatamente. Então, Nós vimos casos aí também nos últimos anos. sim. Por isso que a gente tem que ter o alerta, né? A gente tem muitos casos de espíritas que caíram por causa da fraqueza. Os benfeitores falam o seguinte, que a maior a causa mais comum da queda dos espíritas chama-se vaidade. orgulho e vaidade. Sim. É É isso onde que a os gente tem que tomar um assediadores cuidado puxam danado. o tapete, né? Exatamente. Né? E aí nós, nesse momento que nós estamos vivendo, de lives, né, de coisas ligadas à mídia, que tem um lado muito bom, porque nunca se propagou tanto o espiritismo, os ensinamentos do evangelho, e de contrapartida, isso é um perigo danado para atiçar os egos das nossas fraquezas, e a André, gente vê, de repente, as pessoas começarem a se perder. mas Se perder, inclusive, dentro do espiritismo, né? A gente tem visto coisas muito estranhas no movimento espírita que estão se desviando paulatinamente, se perdendo nessa história aí. Porque não pode misturar, por exemplo, profissão, né, com a questão da mediunidade, com a questão do evangelho, e aí começa a virar uma fonte de autopromoção, né, de a pessoa começar... Isso é um perigo danado. Começa aquele negócio do mensageiro ser mais importante que a mensagem. Esse é que é o problema, né? Então, às vezes Então, olha quantos ensinamentos morais, né, a gente tem está nas falando, obras. a gente está falando uma coisa aqui da mediunidade que é o próximo capítulo agora, é mediunidade transviada. Transviada. A gente já viu? está, nós já estamos Eu entrando. nem tinha visto isso. Nós já estamos entrando no próximo capítulo. Pronto, já estamos mostrando as cenas do próximo capítulo. Já é aqui as cenas do próximo capítulo aqui Isso aí, a mediunidade transviada. É o que a gente vai falar na próxima semana. Então não perca o próximo capítulo, que é muito importante. Já teve aqui um spoiler aqui do próximo. E logo depois vem efeitos físicos, tá tudo na mesma história aí, ó. É isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos encerrar então. Alguém quer fazer a prece aí de encerramento aí? Não precisa brigar, não. Faz aí, André, você que chegou por último aí. Vamos ouvir uma voz feminina, né? Uma voz feminina? Quem quer fazer, Cláudia? Faço. Então faz aí. Então, nesse momento, estamos terminando nossos estudos, nessa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade e justiça, a Jesus, modelo e guia da humanidade, aos nossos benfeitores espirituais, ao patrono dessa AME, para agradecermos, Senhor, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, estudando, refletindo sobre os ensinamentos dessa noite, que possamos utilizá-los no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida no trabalho, para que a cada dia possamos estar mais harmonizados com as leis divinas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco agora, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Agradecer a presença de todos. Quem estiver assistindo depois aí no YouTube, se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, a gente tem um e-mail, né, que a gente disponibiliza, e
quem estiver assistindo pelo YouTube, Ame Vale Paraíba, tudo junto, @gmail.com. Quem quiser, tiver alguma questionamento, alguma observação, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente por ali. Então, agradeço aí a presença aí de todos, né? E a gente vai encerrando. E na próxima semana a gente dá continuidade com o capítulo 27, Mediunidade Transviada. Tá bom? Uma boa noite a todos.